Meu nome é Álvaro, eu sou tarólogo e eu gostaria de passar algumas informações para vocês sobre esse importante oráculo. O tarô ele surgiu na Idade Média, oriundo de um jogo de cartas com o fito educacional. Eram cartas com figuras que eram usadas para ensinar as crianças algumas coisas sobre pontos, inclusive religiosos. É o chamado tarô de mantenha. Ele tinha em seu conteúdo várias cartas representando as virtudes, os vícios, a, a, as instituições humanas, etc. Esse tarô desapareceu, né? Não sei se existe ainda uma coleção completa dele. Ele não era usado não era usado com o intuito de divinatório. Ele era apenas usado para ensino. A pessoa explicava a carta e era depois usado como mnemônico para a criança ou adulto que estava aprendendo sobre aquilo. Ele foi evoluindo para um jogo de cartas e, segundo algumas lendas, porque não tem um registro histórico completo sobre isso, ele foi usado pelos cátaros para consolidar o seu conhecimento e como eles eram perseguidos, eles usavam isso para transmissão dos seus valores. E como já existia o jogo de cartas mundano, eles disfarçavam as suas reuniões de um jogo de cartas, mas na realidade eles estavam transmitindo conhecimentos. E com o passar do tempo, esse tarô, que chegou até nós, se transformou num jogo de adivinhação, como ele é usado hoje. Essa é uma das possíveis histórias. Tem várias outras histórias que se contam a respeito do tarô, mas essa, para mim, é bastante aceitável. Eu vou usar para explicar não o tarô de Marselha, mas o tarô de White, pelo seguinte motivo. Ele trabalha com figuras em todas as cartas, não só nos arcanos maiores. E por ele trabalhar dessa forma, é útil para o aprendizado do tarô. Muitos tarólogos usam ele como tarô preferencial. E a maioria dos tarôs temáticos que surgiram após White guardam similaridade com essa estrutura que ele montou. Então vamos começar falando um pouco sobre o tarô em si, como ele é como jogo divinatório. Ele é dividido em duas partes, os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores são 22 cartas iniciadas em 0, numeradas de 0 a 21, e iniciam pelo louco, que é esta carta aqui. O louco é o condutor do processo do tarô e vai sendo introdutor dos outros arcanos. A seguir vem os arcanos menores, divididos em 4 naipes: ouros, copas, paus e espadas. Como vocês devem ter percebido, são os nomes dos naipes do baralho convencional. E eles mantêm também a questão das figuras. Por exemplo, aqui estão as figuras do naipe de ouros.
Isso é patente a mistura que tem do tarô adivinhatório com os jogos de maneira geral. E a diferença dos arcanos menores para o baralho convencional está nas figuras. As figuras têm uma figura a mais que desaparece nos tarôs, nos baralhos convencionais. É o cavaleiro. No baralho convencional temos valete, dama e rei. O cavaleiro surge, né, entre o valete e o rei. Alguns tarôs transformam o cavaleiro em príncipe e outros ainda mudam a figura do valete para uma mulher, uma princesa, tentando dar uma equilibrada nas cartas da corte, por ela ter uma conotação medieval. Dentro da estrutura hierárquica, as mulheres tinham pouco poder. Então, por isso, um número maior de cartas voltadas para os homens. Todavia, quando você substitui o valete por uma mulher, que é o que os tarôs fazem, você tira a figura da criança, que o valete é uma criança de uns 12 anos, é o pajem que acompanhava o cavaleiro. Então, às vezes ele é chamado de pajem. Ele está na estrutura hierárquica, ele é o ajudante do cavaleiro. Então, ele é uma criança, um pré-adolescente, para ser mais exato. Mas, isso, depois de você fazer o seu aprendizado com o tarô, você vai escolher o tarô de sua eleição para trabalhar, né? Então, vamos mostrar um pouco o porquê da minha escolha do White. Vou pegar o naipe de ouros. Aqui está. Os ases, em geral, eles abrem o tema do naipe. Ouros é fácil de associar com dinheiro ou com bens materiais. E ele também está associado ao elemento terra. Então, é a nossa vida na terra como seres que precisam de bens materiais para sobreviver. Então, ouros vai estar relacionado com esta parte da nossa vida. Agora, copas. Copas, aqui está o as de copas. Vai estar associado aos sentimentos e ao elemento água. E vai desenvolver o seu tema em relação aos sentimentos. Paus normalmente ele está associado ao desenvolvimento das relações sociais, quando as amizades, os empregos, os conflitos pessoais, toda essa parte de relações humanas. E o trabalho, como emprego, ou como relação de emprego. E finalmente, espadas, onde ele está centrado no que a espada exatamente traz: os conflitos. Copas está associado ao elemento água, paus ao elemento fogo, porque ele é um achote, representava um achote. Esse simbolismo desapareceu, mas era um achote na mão de algumas pessoas, usando para iluminar. Então, está associado ao fogo. E espadas ao elemento ar. Por que espadas ao elemento ar? O ar está associado ao intelecto e a espada é o instrumento do intelecto. Por quê? Quando você vai estudar alguma coisa, vai tentar entender o mundo, você vai tentar entender o mundo, você separa as coisas
por meio de um corte. Espadas é o corte. Tem uma anedota a respeito do Mago Merlin. Quando ele estava ensinando o jovem Arthur, uma hora desvairadamente ele começou a dar facadas no ar. E daí o jovem Arthur pergunta: mestre, o que o senhor está fazendo? Eu falo: eu estou pensando. Mas assim? Você está pensando desse jeito? Não é assim que você pensa? O simbolismo do pensar intelectual é exatamente esse. Você analisa, divide em partes para poder entender. Então, por isso que espadas está associado ao intelecto, ao elemento ar. Ao elemento ar porque a espada vibra no ar. O som da espada em movimento é o som da espada cortando o ar. Então, por isso ele está associado ao elemento ar. E, por uma razão óbvia, está associado aos conflitos humanos. Vamos encerrar hoje nesta pequena apresentação dos naipes e do baralho como um todo, e continuaremos isso no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostou, deixe um comentário aqui embaixo. E vamos trabalhar outras questões sobre o tarô mais tarde. Muito obrigado.